Aham, eu tô sim. Maravilha. Excelente. Deixa eu. Adilson. Isso. Eu que agradeço, Carmela, Bruno, Nízia. Eu me chamo Adilson, sou o técnico responsável do Conjunto Suprimentos. Eu vou estar aqui apresentando para vocês agora, como já bem dito, o módulo de fiscalização de contratos. A gente também vai ter, como escopo dessa validação, os módulos de compras, em outro momento, que serei eu, e também o Frotas. Vocês já conseguem visualizar minha tela, certo? Maravilha. Hoje, esse módulo que eu vou estar apresentando, hoje vocês não possuem, né? É totalmente novo, certo? Maravilha. Então, a gente segue a mesma linha de como foi feito com o técnico Christian. Eu faço a leitura do item e demonstro no sistema. Pode ser? Show de bola. Então, fiscalização de contratos, o item 1 fala sobre o sistema de fiscalização de contratos deve integrar com o sistema de licitações e contratos, de forma que todos os contratos cadastrados a partir deste sistema, do sistema de compras, seja disponibilizado para fiscalização, incluindo todos os seus dados cadastrais, aditivos e anexos. Então, ele é uma replicação da tela que nós temos aqui. Eu estou no módulo de fiscalização de contrato, eu vou sair rapidinho e vou vir aqui em gerenciar contratos. Então, essa telinha que está à disposição para a gente, esses 5 contratos, é a mesma tela que lá dentro do controle e fiscalização de contratos, rotina de contrato, opa, vai estar à disposição. Então, os 5 contratinhos aqui. Então, a mesma telinha. Aí com as informações, né? Aditivos, anexos, as compras que foram realizadas, isso tudo também à disposição do módulo de controle e fiscalização de contrato. Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou sair com o meu usuário e vou acessar com outro que tem mais informação. Peraí, um segundinho, por gentileza. É melhor. Que, que é melhor. Essa telinha aqui vai ficar melhor. 2. Deve permitir a gestão dos contratos de múltiplas entidades em um único login, desde que o fiscal possua tal acesso. Então, a gestão dos contratos de múltiplas entidades. Aqui, deixa eu vir aqui no módulo, a gente vai ter a entidade. Então, se eu tiver o privilégio, eu consigo gerenciar os contratos de algum fundo, fundação, autarquia, a própria Prev e também da Câmara de Vereadores. Então, eu consigo gerenciar os contratos por entidade também, caso eu tenha os privilégios necessários. 3. Deve possuir controle para agendamento de fiscalizações, definindo dia, horário fiscal. Além disso, também apresentar as programações em formato calendário mensal, semanal e diário. Então, aqui, dentro de agenda de fiscalizações, ele vai trazer por padrão mensal, mas se eu clicar no ícone do calendário,
ele vai mudar para semanal ou diário. E na inclusão da fiscalização, eu coloco a data, o tipo, o que que eu estou fiscalizando, o que que eu vou agendar de fiscalização, na verdade, né? Contrato, compra ou ata, o contrato e o fiscal. Então, todas as informações aqui no momento que eu agendar. 4. Deve compartilhar toda a relação de fiscais e gestores com o sistema de licitações e contratos, de forma que a inclusão e manutenção possa ser realizada a partir de qualquer um e seja refletida no outro. Na sequência, ainda fala sobre os fiscais, o item 5, que é o contrato de fiscais com a informação típica definida pela própria entidade, a pessoa, o período de vigência e a portaria. Então, vamos lá. Dentro do cadastro, inicialmente, a gente tem gestor fiscal. Então, é a mesma tela também, como no contratos, lá do compras. Então, essa telinha de gestor fiscal é a mesma tela que a gente tem à disposição lá no módulo de compras, licitações e contratos. Além disso, como o próprio enunciado prevê, o tipo, se é gestor fiscal, vocês podem criar também outros conforme necessidade, fiscal substituto, enfim. O texto jurídico e o período, que ele é fiscal, gestor, enfim, conforme vocês definiram. Possibilidade também de escolher por entidade, tá? E o item 6 fala sobre o grupo. Ele fala sobre grupos de fiscais que poderão registrar as fiscalizações. Aqui a gente trata como comissão. Então, é a mesma coisa, né? Só vou colocar aqui o nome da comissão, o período de vigência, e aqui eu defino quais são os fiscais que vão estar dentro dessa comissão, desse grupo, para, de fato, fiscalizar os contratos, as compras, atas, etc. 7. Deve compartilhar toda a relação de fornecedores dos contratos com o sistema de licitações, de forma que a inclusão e manutenção possa ser realizada a partir de um e seja refletida no outro. E aí todos os dados, né? Contato, endereço, documentação. A gente viu um pouquinho. Deixa eu vir para cá. Né, Carmen, lá com a Paula, né? A gente viu. Isso, perfeitamente. Essa é a ideia, né? O sistema trabalha dessa maneira, né? Com o compartilhamento de tabelas ali. Então, contratos, ordens de compra, licitações, os documentos do fornecedor, isso tudo também à disposição no módulo, sem a necessidade de eu ficar trocando de módulo para inserir essa informação. Então, aqui mesmo, no cadastro fornecedor, é uma rotina que o pessoal do Compras conhece bem também. Outros, sanção. Então, inclua a sanção aqui, suspensão, inidoneidade, advertência, multa, com a possibilidade de formar também a data de reabilitação, que a gente vai poder utilizar ele nas rotinas do sistema. 9. Deve permitir registrar orientações sobre como fiscalizar cada contrato, com possibilidade de anexar apostila e manual, de forma que os fiscais consigam visualizar. Então, às vezes, vocês têm aí um manual, uma apostila, enfim, algo que é montado para como fiscalizar, o que fazer na fiscalização. Então, a gente tem um cadastro de. Oi, desculpa. É isso, exatamente. Perfeito, perfeitamente. Então vocês conseguem incluir aqui, faz o relacionamento dessa orientação com o contrato, posso replicar, eu tenho no ano, fiz 10 contratos de obra, vai ser a mesma regra, só que faz a cópia, né, dessa orientação. E aí eu posso colocar os anexos, uma apostila, um manual, a regra, o que vocês criarem, eu posso estar informando aqui para o fiscal poder estar consultando. 10. Deve emitir o cadastro de formulários com perguntas para serem respondidas durante as fiscalizações. Se me permite ler o item 11 também, que fala ainda sobre o cadastro de formulário, o preenchimento deve ser realizado na própria aplicação, então, de forma nativa do sistema do Atendnet, possibilitando ainda a inclusão de perguntas obrigatórias ou não, com diversos formatos, como a gente tem no bloco item, opções texto, numérico, alfanumérico, data. Então, aqui, a gente tem checklist. Então, a gente já tem alguns exemplos aqui. Eu posso cadastrar, eu vou aqui alterar para mostrar primeiro. Então, se exibe pontuação, se vai poder ser disponibilizado no portal para responder, se eu consigo manipular a resposta, se é anônimo. Aqui eu crio grupos, então para vocês entenderem o conceito, né? Eu crio checklist, como a gente viu aqui, entrega de materiais. O que que a gente vai avaliar? A entrega. Então, o que que vai ter de entrega, de perguntas de entrega? Se foi entregue no prazo, se foi entregue ok, né? Se foi entregue fechado,
a qualidade do produto, se ela é nova, a durabilidade, enfim, eu vou criando dentro desses grupos as perguntas. Como a gente tem aqui, o material foi entregue, a qualidade. Eu posso até colocar, como está aqui, por ícones. Depois a gente vai simular e vocês vão visualizar como é que funciona isso. Mas o campo obrigatório, aqui eu vou botar uma nova pergunta, se é obrigatório. Os campos, né? Então eu vou botar aqui qualquer coisa, só para a gente seguir. Opa, deixa eu mudar outro aqui. Eu tinha criado um. Vou adicionar pergunta. Aliás, o grupo, agora eu vou adicionar pergunta. E aqui em campos, eu faço a inclusão. Então, se eu quero numérico, quantos pacotes vieram? Aí eu vou botar o número. Ah, eu quero botar que dia que chegou, né? A data de entrega. Então, eu boto data. E ele faz a máscara também, né? Com as barras ali separando a data. Se é obrigatório, então só para mostrar para vocês como é que ele é bem simples de criar, né? Não precisa de um conhecimento muito específico, técnico para a criação desse checklist. Basta entender um pouquinho de como funciona, né, a regra de negócio aqui do sistema. 12 deve possibilitar o cadastro de tipo de ocorrência com descumprimento do contrato. Daí tem alguns exemplos, né? Demora no serviço a ser utilizado. Então, aqui é o criar as ocorrências. Então, aqui a gente tem alguns tipos, já vem por padrão do sistema, algumas, né? Deixa eu até botar aqui. A gente já tem atraso, qualidade do produto e serviço, substituição de bens, mas vocês podem estar incluindo novos conforme necessidade, sem problema nenhum, para estar utilizando a fiscalização. Eu fiz uma fiscalização de uma obra e os trabalhadores lá da obra não estão utilizando EPI. Então, tem uma ocorrência da fiscalização, eu lanço a ocorrência. E a ocorrência é com base no que a gente cadastra aqui inicialmente. 13, deve ser possível visualizar o histórico de acontecimentos relacionados aos contratos, desde o seu cadastro, aí com a emissão de compra, aditivo. Então, são os logs, vamos dizer assim, né? Todos os eventos que acontecem no módulo. Então, a gente aqui em consulta eventos, eu posso filtrar por período, eu já botei, já deixei em aberto. Então, ele traz aqui quase 600 eventos. Aqui eu tenho o filtrinho, né? Apenas fiscalizados por mim. Mas aqui ele vai me trazer que data e hora que fiscalizou o contrato, quem foi o fiscal, o número do contrato, aditivo, notificação de vencimento de contrato, teve a fiscalização, teve uma ocorrência, isso tudo fica registrado aqui nesses eventos. Eu posso filtrar, né? Ah, eu quero visualizar só os eventos referente ao contrato tal, ou referente a tal fornecedor. Eu posso estar filtrando e imprimindo, como vocês também já conhecem bem. 14. 14 e 15. Deve possuir um painel gerencial para os fiscais e o 15 deve possuir um painel gerencial para os gestores. É onde centraliza em única tela todas as informações importantes ali para o dia a dia, para o trabalho desses profissionais, dos gestores e fiscais. Então aqui dentro a gente tem o menu visão gerencial, gestor e fiscal. Então, cada um com uma informação diferente, né? O gestor com as informações basicamente dos fiscais e os fiscais com as informações basicamente de contratos, de fiscalização mesmo. Então, ó, teve quase 1,5, né? Um pouco mais de 1% aí dos contratos já fiscalizados, o valor total de contratos ativos, os contratos que estão vigentes, a agenda de fiscalização, os últimos eventos, eu posso trazer aqui todos os eventos também, sem problema algum, mas ele abre um dashboard, ele abre inclusive, e quando eu acesso o sistema, ele já abre essa tela para eu ter informação no momento que eu acesso a solução. 16. Deve controlar o acesso aos contratos de forma que apenas fiscais gestores do próprio contrato possam acessá-lo. Então, a gente viu ali nos eventos, né? Mas em qualquer telinha, basicamente, eu venho em contrato, eu venho em fiscalização, ele tem a flag apenas fiscalizados por mim. Então, se eu sou um responsável por todos os contratos do município, ele já vai vir assim e eu trago todos. Então, tem 158 fiscalizações. Mas se eu sou uma pessoa que cuida só de alguns contratos, eu posso já marcar a flaguinha apenas fiscalizados por mim. Isso vai depender do privilégio.
Boa pergunta, era o que eu ia mencionar, eu imaginei que fosse porque deixei em aberto, né? Na verdade, a pessoa responsável, a gente vai tratar agora no item. É Bruno, né? A gente vai tratar no item 17 agora um pouco sobre isso. Mas o que acontece? Se eu for o fiscal e eu tenho alguns contratos, essa flag ela vem bloqueada. Ela vem cinzinha. Quem vai poder alterar isso é a pessoa que controla todos os contratos. Então ela vai ter acesso a todos os contratos do Joãozinho, do Pedrinho e do Fernandinho e os meus, ou só os meus. Então eu marco a flag aqui. Não são todos, tá? São só os responsáveis, os administradores, que é o que a gente vai tratar na sequência. Então aqui só para mostrar, eu venho. É, boa. É no sistema, aham. É o gerenciamento do sistema. Então a gente tem os perfis. Eu vou colocar. Eu até vim errado, não é usuário. É aqui. Vocês usam bastante, imagino, né? Então já vou colocar aqui os perfis do módulo, né? Controle e fiscalização de contrato. E a gente tem aqui o administrador do módulo. Então essa pessoa, ou essas pessoas que estiverem dentro desse perfil, elas conseguem alterar como a gente tem visto, né? Vamos voltar lá. Aqui em contrato. Ou aqui em fiscalização, essa flag. Mas se eu tiver como a operacional ou, enfim, gestor de contratos, essa flag ela vem bloqueada, tá? Então, só para deixar vocês também mais tranquilos. De fato, eu deixei em aberto ali a minha fala, mas o próprio gerenciamento ele, de perfis e privilégios, ele prevê isso, tá? Tranquilo, Bruno? Era isso? Maravilha. 18. O usuário que tiver acesso ao contrato poderá visualizar detalhadamente os seus dados cadastrais e anexos, bem como seus aditivos e compras. Então, deixa eu fechar aqui. Então, é basicamente a mesma tela que nós temos lá no módulo de compras. Então, acesso ao contrato, eu tenho o período de vigência, os dias que falta aqui, o dia que falta, os valores, compras que foram efetuadas. Se eu tiver o privilégio, eu consigo acessar a ordem de compra. Daqui eu já consigo acessar o empenho. Já consigo visualizar que esse empenho já está até pago, já foi liquidado 40, já foi pago 40 mil. Então, é, o sistema ele vai encaminhando a gente enquanto a gente tiver privilégio com todos os dados, né? Tanto da fiscalização, quanto também do compras e da contabilidade, e assim por diante. 19. Deve possibilitar o registro das fiscalizações realizadas pelos fiscais, podendo esse registro ser vinculado diretamente ao contrato ou a uma de suas compras. Então, na fiscalização, posso vir aqui no contratos, a gente também tem a rotina, né, de fiscalização. Aqui eu seleciono o que eu quero fiscalizar, se é um contrato, se é uma ordem de compra ou se é uma ata. Eu nem lembro que eu botei uma ordem de compra. Então eu consigo selecionar a ordem de compra aqui. Olha, ele vem assim, ó, ele vem bloqueadinho, né? Então eu seleciono e aqui eu defino o item, tanto para compra quanto para contrato, o que eu quero fiscalizar. Deixa eu só botar o contrato. Ele sempre vai abrir aqui para eu selecionar o item que eu quero fiscalizar. 20. No registro da fiscalização, deve ser possível informar qual item do contrato se refere. Ah, tá, eu me adiantei, né? Aqui ele estava pedindo só para ser direto do contrato ou compra. O 20 fala sobre o item. E aí, na sequência, ele até fala, né? Acompanhamento, anexar imagem, quando for o caso, informar o questionário. Então, anexo, informa o item, posso informar o anexo da fiscalização. Aqui, se tiver checklist, já tem, ó, um vinculado. Então, tem um anexo, eu não vou colocar nada, eu só confirmo a fiscalização. E ele já abre para a checklist. No 21 vai continuar falando sobre checklist ainda, o questionário. Este poderá ser respondido logo em sequência, dentro da própria aplicação, como aconteceu, ou salvar rascunho para momento oportuno. Então a gente finalizou a fiscalização, tinha um checklist vinculado, ele abre a tela. Se eu botar aqui, os materiais foram entregues? Sim. Ele já me traz o progresso, qual a pontuação, e eu não quero mais fazer. Tem muita pergunta e eu não vou conseguir fazer isso agora. Então eu só fecho e salvo o rascunho para continuar respondendo. Boto que sim. E lá na fiscalização, lá na telinha,
A gente já tem fiscalizada e, no caso que a gente acabou de criar, fiscalização incompleta. Então, eu posso responder posteriormente. Ó, foi identificado um rascunho, deseja continuar respondendo? Então, o sim, ele já computou. Só vou para o próximo e sigo. Ah, o que eu tinha comentado também, né? Além de campos, como sim ou não, ou data que a gente pode estar inserindo, ele também tem, então, a qualidade do material, regular, bom. Então, fica bem bonitinho, né? 22. Deve possibilitar o registro de ocorrência a partir da fiscalização para os casos de anomalia. Então, aqui da fiscalização, eu posso gerar ocorrência. Então, fiz a fiscalização agora e já vou gerar ocorrência. Ou fiz a fiscalização ontem e esqueci de inserir a ocorrência. Não tem problema, posso vir aqui e também a gente tem a rotina de ocorrência. Então, eu posso já inserir direto por aqui. Qual é a diferença? Aqui eu vou ter que inserir tudo manualmente. E se eu for lá, fiscalizar ocorrência, ele já vai me trazer preenchidinho, né? Então aqui, de fato, é bem mais fácil. Então, atraso, substituição do bem. É que eu tive uma prova de conceito hoje mais cedo, eu criei, ó, um tipo de ocorrência, que era o que a gente tinha comentado, né? Então, tem vários testes aqui, vocês podem estar criando o tipo de ocorrência conforme necessidade. Me adiantando para os itens seguintes, já que a gente está nessa telinha, deixa eu botar aqui atraso, eu posso colocar um anexo novo. Então, eu fiz a fiscalização, não inseri nada, nenhuma foto, nenhum arquivo. Na ocorrência, eu inseri. Aí eu venho aqui em novo. O que é interessante, fiz a fiscalização e tirei a foto. Aí gerou uma ocorrência. Eu não preciso inserir a mesma foto ou inserir uma nova foto, né, que seja. Eu já consigo trazer da fiscalização. Então, eu copio o anexo. Nesse caso aqui não tem nenhuma, né, não foi inserido nenhum anexo na fiscalização, mas eu posso copiar para ocorrência também. Então, o 23, né, no registro de ocorrência deve ser informar qual tipo se enquadra, que é previamente cadastrado. Então, a gente comentou lá no início, eu mostrei agora. O 24 e o 25 fala sobre integrações. Então, vocês acabaram de ver com o colega Christian, né, o DEC. Então, a gente também, o fiscalização de contrato tem esse controle. Na verdade, não é controle, né? É a possibilidade de notificar o fornecedor, o responsável ali, a empresa, aqui, comunicado. Então, eu consigo fazer uma comunicação ali pro fornecedor. Ah, tá, o material está atrasado, a obra está atrasada, enfim, não foi entregue, vocês conseguem fazer essa comunicação. Não só com o DEC, como a gente vai ver no item 25 também com o nosso módulo de comunicação, o e-comunica, né? Então, eu consigo fazer o contato já direto pelo módulo. Então, eu consigo aqui, deixa eu mostrar também aqui a configuração, né? Então, integra deck e integra comunica. Então, tanto interno quanto externo, a gente consegue ter essa comunicação. 26 deve permitir o cadastro de planilhas orçamentárias para os contratos de obra e serviço de arquitetura e engenharia, com controle de quantidade, material, serviço. E essas planilhas, como o item 27 também fala, no mínimo grupos de itens com descrição, unidade medida, quantidade, valor. Então, aqui no gerenciar planilha, a gente pode estar fazendo a manual ou tá exportando um modelo de planilha para estar preenchendo e depois fazendo a importação aqui no módulo XLS ou XLSX. Mas vamos lá. Aqui na planilha, a possibilidade de inserir grupos. Vamos abrir aqui, né? Grupo. Posso estar fazendo o relacionamento desses grupos, os itens. Então, unidade de medida, quantidade, custo unitário. Então, vamos lá. Eu usei 10 aqui, areia. Metro cúbico. Estou dando um exemplo, tá, gente? Mas aqui eu usei 10 metros, foi R$ 3 cada metro cúbico. Então ele já faz o cálculo também e eu confirmo. E assim eu vou inserindo então as informações dentro da planilha. O 28 ainda da planilha, importação de arquivos, né? Como eu mencionei, então eu posso baixar o modelo e fazer a importação por aqui. Ele já traz com base em todas as colunas as informações. E o 29, para a gente finalizar esse módulo de controle e fiscalização de contratos, deve permitir o registro das medições e andamento das obras, referente ao quantitativo previsto na planilha, restando o período da medição e as quantidades mensuradas. Então, a gente fecha aqui. E embaixo da planilha a gente tem...
Tá, deixa eu fazer o seguinte. Vocês não vão estar visualizando, eu vou mudar aqui a forma de apresentação. Eu estava compartilhando só a telinha do sistema, né? Mas aqui, vamos lá. Ai, não sei se eu tenho. Aqui. Deixa eu pegar um que tá. Talvez esteja bem cheio de informação, bonitinho. Daí a gente. Deixa eu ver grupos. Este um. E baixar. Acho que já tinha até baixado. Então, abrir arquivo. Acho que agora vocês conseguem ver, né? Acho que está compartilhando total, né? Então, fiz a exportação, coloquei aqui algumas unidades. Agora, vou colocar aqui construção, preparação do solo. Eu não faço nem ideia de unidade medida, tá? Vou botar a preparação do solo, vou botar como serviço. Serviço, hora. 10 horas a R$ 20. Aqui eu teria que botar a fórmula, né? Então, vou botar 200. Ah, aqui, pô, importar. Na obra não existe. Na plano de obra existem dois itens com o número um. Hum, deixa eu fazer em outro aqui. Aqui já existe esse arquivo no GED, né? Ele gerenciamento de documentos, ele entende que já existe. Eu vou botar como compartilhar mesmo. Não vai deixar. Ah, deixa. Então, a importação, ele vai trazer todos os dados, conseguir expandindo, né, para visualizar a unidade de medida, quantidade, valor. Confirmo e o registro está inserido com sucesso. E aí, se eu vir aqui, opa, aqui, eu venho nos itens, consigo expandir da mesma maneira que a gente tinha visto. Eu consigo trazer as informações também. E aí, claro, eu posso também inserir novos, né? Nada impede também de eu fazer uma parte no Excel, no computador, outra parte inserindo dentro do próprio sistema, só para mostrar, né? Posso ter as duas maneiras, né? Eu gosto de mostrar os dois, né? Dentro do grupo e trazer os itens, ou lá dentro do itens mesmo, ele traz a mesma informação. Tranquilo? Ah, e aí, aqui estava falando sobre o boletim, né? De medição, que também é possível. Que também é possível estar fazendo a exportação e importação, tá? Então aqui a gente ele é bem parecido. Aí só algumas peculiaridades dele, né? Então, aqui é a unidade de medida, o valor no período. Então, vou fazendo dentro de um período as medições, então, num processo de um ano aí da obra, vou fazendo as medições periódicas, ele vai me trazendo o valor no período também para poder consultar. Uma rotina que ela é nova nesse módulo é o relacionamento com a contabilidade ali, até as informações com
a parte de obras do Tribunal de Contas. Então a gente. Sim, perfeito. Acho que é na execução orçamentária, né? Tá aqui, obras públicas, é lá na... É, daí é feito na contabilidade, né? Algumas coisas ainda, alguns outros módulos é feito no compras ali, que também tem o prestação de contas, mas nesse caso ali, obras faz parte lá da contabilidade daí. Deixa eu mudar aqui. E aí seria isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Estou à disposição, tá? Acho que vocês foram orientados também a questionar assim que tiver dúvida, né? Não preciso ficar. É, outra perguntinha, Carmela. Vocês param 11h30 ou meio-dia? Ah, tá. Não, é até bom, é bom avisar porque o meu sistema ele encerra meio-dia e 10. Aí eu vou entrar. Tu consegue avisar o Luiz para liberar? Uhum. Isso é bom confirmar. Certo. Combinado. Tá. Isso pode ser combinado. Já faço isso agora.
Oi, pode falar. Maravilha. Certo. Claro, vocês é que mandam. Tá. Desculpa perguntar, a gente já eu apresento o 16 pro Alex ou a gente espera o Júnior? Tá. A gente pode ir seguindo qualquer coisa também quando ele chegar, eu faço de novo também rapidinho, não tem problema, tá? Isso. Tá, não tem problema. Então, item 16, permitir eu que agradeço, permitir o cadastramento das autorizações para serviços ou abastecimento com registro de informação de quilometragem atual do veículo. Então, aqui na tela, vou fechar tudo aqui, eu já tinha deixado aberto, mas aqui em gerenciamento de veículos, eu vou selecionar um que já está rodado, ele já. Oi? Ah, verdade, verdade, verdade. Obrigado. Então, aqui, gerenciamento de veículos. Agora tá ok, né? Aqui a gente já visualiza que esse teve entrada e saída já do pátio, ele já tem uma movimentação. E aqui na rotina, no botão autorizações, eu vou definir se essa autorização é de manutenção, serviço ou abastecimento. E aí ele já traz, por padrão, o odômetro atual, a quilometragem atual, né, desse veículo. Daí eu faço o lançamento, vou selecionar o fornecedor, aí abastecimento, eu vou colocar aqui o posto, eu vou botar meu nome, simulando se fosse um posto de combustível. Então eu coloco a informação de abastecimento, opa, 20 de dezembro. E aqui eu vou incluir o item, então, no caso, a gasolina, o etanol. Referente ao veículo. Tranquilo? Tá. E aqui depois eu faço o lançamento daí dessa autorização de abastecimento. Eu vou informar aqui o produto, gasolina, etanol, o que for pertinente a esse abastecimento, poderia ser um serviço ali no momento da autorização, poderia ser, ao invés de abastecimento, poderia ser manutenção. Então, poderia colocar aqui uma troca de uma peça, uma revisão, enfim. Mas o que item pede é basicamente ter o odômetro, né? No momento do lançamento dessa autorização que a gente tem aqui. Tranquilo? Posso pegar até outro? Eu pego a autorização. Aqui, perfeito. Maravilha. Isso é. Ele tem a flag do estoque próprio. Eu até peguei outra, tá, gente? Eu tinha pego essa de 1870, quilometragem atual. Eu peguei essa de 56, ele traz aqui também. Então, 56. E aí, se não for estoque próprio, eu seleciono a ordem de compra aqui. Então, traz a informação lá do compras. Isso, por empenho também. É, show de bola. Isso. Mais algum outro? Tá. Não, eu tô com ele aqui também. Eu acho que vocês até conseguem visualizar ele aí, né? Na tela. 17 é o lançamento da despesa a partir da autorização. Eu espero aqui. Vou esperar um pouquinho, tá, Alex? Só um pouquinho. Não, sem problemas. Seja bem-vindo, meu amigo Júnior. Ah, o Júnior estava já mais cedo acompanhando já. Ah, não, show de bola.
Isso, até na telinha aqui já, Júnior, se tu quiser dar uma olhada, ó. Então, no abastecimento, então, a autorização de abastecimento, ele traz a quilometragem. Outro pedido foi a questão da vinculação com a ordem de compra. A gente também tem aqui, então eu busco e ele traz a informação. É, o 17, isso. Aí o 17, a gente iniciou pelo 16 mesmo, tá, Júnior? Daí agora a gente vai fazer o 17, que trata sobre despesa, que é vocês aqui botaram no como a despesa, né? A partir da autorização de serviço. Então, dos dois, a gente tem os dois caminhos possíveis. Eu posso lançar o abastecimento, a autorização, né? Abastecimento ao serviço. E ele automaticamente me lançar, de forma automatizada, me lançar, vou botar estoque próprio. Não é o caso de vocês, tá, gente? Não tem estoque próprio, mas só para a gente, só para seguir aqui. Isso. Então, eu fecho. A impressão da autorização não. Deixa eu lançar a despesa dessa autorização agora, sim. Tá dando essa base, me deixa na mão direto. Mas só para mostrar que ele abre aquela opção e vocês, no caso na base de vocês, ela vai aparecer ali a tela de despesa para vocês já fazerem o lançamento, mas nada impede de eu selecionar o veículo, vir em despesa e lançar a despesa por autorização. Então fica tudo vinculado, né? O veículo com as informações da autorização, a possibilidade de vincular, de trazer a informação da nota fiscal, enfim, né? Então todas as informações já com base na a despesa com base na autorização relacionada ao veículo em questão. Na despesa não, porque já foi inserida na autorização, né? Aqui na tela de na tela de despesa ele não vai trazer um campo é, quilometragem, odômetro, orímetro, enfim, porque a gente já informou lá na autorização. Então eu vou vincular a autorização aqui, é só dar um visualizar, né? Ele vai me trazer o odômetro atual. Então eu só seleciono. Então a quilometragem já foi inserida na autorização. A despesa é só para ter É, isso, o gasto, né? E perfeitamente. 18, ainda sobre a despesa, agora não por autorização, mas sim por ordem de compra. E aí até fala, né, dispensável ou de licitação. Então o sistema ele não vai fazer distinção se essa ordem de compra ela é dispensável ou de processo licitatório, tá? Aqui, nesse caso, a despesa ela não vai ter a possibilidade de inserir a quilometragem aqui, de fato, né? Porque o que acontece? a... Vamos lá, vamos explicar. O, o quilômetro, o odômetro, o orímetro, ele é relacionado ao veículo na rotina de entrada e saída, certo? Então aqui eu tenho até a quilometragem percorrida, né? Os 56 que estão inseridos aqui. Então aqui eu estou lançando a despesa, que é o caso que a gente está validando agora, por ordem de compra. Então, no caso, eu nem não tem como a gente. Talvez seja possível, como é um pedido de vocês, está no edital, vocês querem essa informação no momento do lançamento da despesa, a gente vai ter que. Eu peço para vocês pontuarem esse item, porque vocês desejam, até porque eu acho que, infelizmente, a gente não tem bloco item, tá? Mas pode ficar à vontade. Em qual rotina? Desculpa. Uhum. Aham. Certo, é só na manutenção que não, né?
Mas isso na autorização mesmo, de manutenção ou abastecimento. Ah, tá. Referente à ordem de compra. Sim. Vamos lá, peraí. Ah, tá. Ah, tá aqui. É, eu vou ter que informar. Eu vou ter que informar igual. É. Uhum. Vocês gostariam de visualizar aqui a quilometragem? Sim, sim. Vocês me permitem só fazer essa... Eu vou fazer essa anotação. Eu vou fazer essa anotação aqui também, tá? Pra aba 20. Maravilha. Permitir o controle controle de troca de pneus, possibilitando o lançamento automático da despesa. Então aqui, deixa eu só confirmar se esse veículo ele tem já os pneuzinhos bonitinhos. Tem. Então vem aqui manutenção. Já tinha até criado um, mas eu vou criar outro. Pneu. Então ele abre aqui a opção, né? Eu vou trocar os pneus da frente. Vai ser interno aí enfim, pelo mecânico. O odômetro próximo, então ele traz o odômetro atual. Posso colocar aqui que eu vou trocar o pneu com, que é só exemplificar, né? Trocar com 58 pneus gastados. E confirmo. No momento que... 20, no momento que eu finalizo a manutenção, ele já pergunta se eu quero lançar a despesa. Daí eu coloco que sim, ele já me traz a grande parte das informações, né? A manutenção, o veículo. Então ele vai lançar a despesa já com algumas informações que eu já preenchi no momento da manutenção. Aí cai, não sei se no caso vocês usam por ordem de compra aqui, né? Mas é que seria despesa por manutenção, mas aqui também não traria o quilometragem, né? Não é, o item não pede, mas é só para já vocês ficarem cientes, né? Não adianta eu falar aqui, né? Tá. Gerenciar as manutenções realizadas no veículo, que vai ser a manutenção, a mesma telinha que nós estamos, tá? Revisão, lubrificação, troca de óleo de pneu, independência própria de terceiro. O sistema deve, possibilitando controle pela quilometragem. O sistema deve avisar a quantidade de quilometragem faltante até a próxima manutenção, conforme forem sendo realizados os lançamentos de abastecimento. O controle. Opa. Então, aqui nós teríamos, na manutenção, nós teríamos, né? Então, aqui, igual a troca de pneu, acho que ele vai até trazer. Deixa eu ver se ele vai trazer. Então, eu tinha colocado aqui o odômetro próximo, ele já passou quilometragem faltante, ele não notifica, né? A gente não tem hoje uma notificação no sistema que atingiu. É, sim, mas dá para vocês. Uhum.
Uhum. Ah, legal. Uhum. Uhum. Ah, um relatório de processos mesmo. Tudo o que aconteceu. Uhum. Uhum. É, uhum. Controle do prazo da, né? Não. Opa. É, teria, ele não notifica, a gente consegue a possibilidade de consultar, né, a informação se está pago, se está vencido, mas para alertar, para não perder o prazo, né, sei lá, configurar ali para parametrizar 30 dias antes, 10 dias antes, para não perder esse prazo. É, fechou. Uhum. Desculpa, não. O 5. Possui identificação da bateria, marca, registro, de troca. Aqui. Vou botar aqui 20. Vamos ver se eu vou deixar 21 para 25. Ah, consegue. Uma barca de bateria aí, só para eu não colocar qualquer uma, vocês muda, né?
Nem tem. Deixa eu ver. Eu vou pegar uma de carro aqui mesmo, só pra gente seguir. Essa foi boa. É... Isso aqui. Isso. Deixa eu ver aqui. Manutenções. Nós teríamos o lançamento aqui e poder consultar dentro do veículo mesmo. Então, eu seleciono o veículo, vou em manutenções, ele vai ter aqui troca de bateria com a data, as informações que a gente vai ter inserido. E se eu vim aqui em consultas, manutenções realizadas, aí eu posso filtrar por troca de bateria ou por troca de bateria em um veículo específico, ele vai me trazer a informação também. Mas, certo, sim, mas bacana ter anotado, tá, Alex? Bom mesmo. Bom a gente saber também o que falta, né, para atender a necessidade de vocês. Deixa ele dar mais uma olhada aí. Tá. Maravilha, Júnior. Obrigado. Alex, obrigado. Bom final de semana para vocês, tá?
Valeu, Alex. Tchau, tchau. Bom dia. Compras, licitações e contratos. Isso. Bacana. Oi, não, bacana, legal. Usa bastante. Justo. Uhum. É. Não, perfeito. Maravilha. É. Isso, é isso. Não, é. E é muito chato, vamos ser sinceros, né? Ter que fazer a exportação do documento, jogar no Gov, assinar, depois importar de novo. Sim. Nossa, é muito dinheiro ali. É.
Isso. Deixa eu só confirmar. Tá. Só pra ver se eu tava com o áudio. Não sei se vai ter essa configuração. Deixa eu. É que eu tava na telinha já, mas eu não. Quanto carrega ali? Uhum. Uhum. É. Uhum. É. Sim. Boa. Claro. Uhum. Bota aqui. Vou botar amarelo. Deixa eu só fazer o seguinte, tá aqui, ok. Uhum. É, aqui as etapas do processo. Aqui no fluxo, quando eu tô lá no parecer, eu consigo emitir o parecer, né? Cada etapa que. Isso. Isso, os relatórios, exato, tá. Tá. Uhum. Tá. Ah, tá. Sim, aqui igual a responsável, aqui no caso, né? O advogado. Entendi. Uhum. Não, já tem um ponto, com certeza. Uhum.
Uhum. É, certo. Mas acontece no. Sim, uhum, certo. Ah, uhum, sim. Tá. Uhum. É, uhum. Deixa eu só voltar aqui pra
Isso, eu anotei ali, relatório saindo zerado. Uhum. Tá, escolha dos assinantes. Isso. Uhum. Ele tá correlato, né? Uhum. Não, o 58, né? Tá. Tá. Desculpa, só. Tá. Hum, tá. É, o controle de recebimento de compras. É, de fato. Não tem. Isso. Exato. Aham. Justo. Teria que talvez customizar, né? Hoje não teríamos nativo. E desenvolvimento. Hum, tá, tá. Hum, sim, tá. Certo. É fácil o ajuste, né? Uhum, perfeito.
Uhum. Uhum. Do banco. Uhum. Sim. Ok. Uhum. Isso é normal de desprezo, né? Uhum. Isso. Não. Sim, entendi. Sim. Execução, essa é a palavra. Uhum. Perfeito. Sim, não, tranquilo. Depois eu faço até a anotação aqui, mas eu entendi sim. Aham. É, do TCE. Uhum. Daí tem- Uhum.
Uhum. É, é, sim, é que só falta a questão do assinatura. Assinatura. Tá, mas eu não sei. É, eu só tinha. Era isso. Aqui já tá anotado, já tá anotado. Aqui. Esse aqui é o mesmo do desse aqui. É isso. Então, ótimo. De qualquer forma, vocês vão Ah, tá, desculpa. Só para a gente vocês provavelmente anotaram aí, eu anotei aqui também para ter o controle depois, porque vocês vão colocar isso em ata, né? A gente vai abrir chamado por aqui também, só para explicar para vocês como é que funciona depois para a gente, né? Então a gente vai abrir chamado desses itens que não atenderam e ajuda muito vocês explanarem a situação, né? Pega o item, pontua o item e fala, o problema desse item é tal, porque eu consigo incluir isso, né, no próprio chamado para auxiliar os técnicos também para desenvolvimento dessas funcionalidades. Isso. Então, hum, ah, tá. Eu que agradeço, gente. Bom final de semana, tá? Tchau, tchau.